Passaria a palavra ao professor Jorge Bacelar, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Autônoma de Lisboa, conferencista visitante de diversas universidades no Brasil e no mundo, para continuarmos com o nosso painel. Professor, fique à vontade. Muito bom dia a todas e a todos. Um grande gosto aqui regressar a Brasília e a esta excelente escola, o Instituto Brasiliense de Direito Público. E, portanto, aqui fica o meu agradecimento por este amável convite para aqui poder estar de novo neste 22º Congresso Internacional de Direito Constitucional e, claro, também na pessoa do professor Gilmar Ferreira Mendes, agradecer este convite e também dar os parabéns a esta instituição que se tem afirmado nestes anos como uma grande instituição brasileira do ensino e da investigação do direito. Também permitam-me cumprimentar os colegas da mesa, o Sr. Moderador, o professor João Bachur, e também os colegas, o professor Manuel Gonçalves Filho, meu mestre, porque muito me inspirei nele, aliás, ele fez essa referência na sua comunicação, nos seus escritos, nos seus manuais e no seu livro sobre o estado de sítio. A minha tese de doutorado foi sobre o estado de sítio e o estado de emergência, e não podia ter deixado de ler o livro sobre o assunto do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Também permitam-me cumprimentar o professor Lénio Streck, também com quem tenho estado, não aqui nesta centralidade do Brasil, mas noutros lugares mais recônditos do Brasil, mas não menos importantes. E também um abraço ao professor Pedro Sanches, colega português, também de uma faculdade que agora não é a minha, mas também é a minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eu vou fazer a minha comunicação referindo a questão dos sistemas de governo e as crises da democracia, rupturas e incontinuidades, portanto, numa lógica dentro deste painel, que é um painel geral em que cada um dá a sua perspectiva específica. Vou seguir este PowerPoint na medida do possível, porque tenho que ver ali um pouco o reflexo que está naquele vidro lá atrás, mas tenho aqui os meus contactos, mas antes disso eu queria só deixar aqui uma indicação sobre os contactos que já viram aqui no princípio. Passei depressa demais, fico aqui com os meus contactos e, além do mais, já agora, uma vez que Almedina, que é a editora jurídica em Portugal e no Brasil, onde tenho publicado a maior parte dos meus livros, já que essa editora também faz o apoio a este congresso, também deixo aqui e passo a publicidade própria a indicação de 2 livros que penso que podem ser úteis. O Manual de Direito Constitucional, primeiro e segundo volumes, este livro verde, e um mais recente livro que publiquei o ano passado, Direito da Segurança, em que alguns dos temas que eu vou aqui referir também são aqui mencionados neste livro. Aliás, este livro tem uma citação muito importante também do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quando fez um dos artigos, aliás, brilhante, de um livro recente brasileiro sobre o direito militar, em que precisamente a questão do estado de exceção é enquadrada numa nova lógica da Constituição, que para enfrentar uma comunidade de risco ou uma comunidade internacional de risco, que é uma das aflições que neste momento nos apoquentam nas várias crises sobre as quais eu também pretendo falar. E a minha ideia é dupla. Por um lado, apresentar o panorama dessas mesmas crises no direito constitucional contemporâneo. Não há uma, mas há várias crises. E depois perceber o que é que o direito constitucional pode fazer perante essas crises. E em relação ao primeiro tema, penso que seria importante estabelecer a seguinte ideia. A ideia de que nestas crises várias, as crises não são só crises de natureza jurídica, são crises de variedíssima ordem, em que os vários saberes científicos devem ser convocados e, evidentemente, até várias ordens normativas, não apenas o direito tem aqui um papel a dizer, mas também a moral também deve ter aqui um papel a dizer, a técnica, os vários saberes científicos, tudo isso deve ser colocado em conjunto para enfrentarmos estas crises. E o pano de fundo, claro, é o pano de fundo da pós-modernidade ou da pós-contemporaneidade, prefiro usar esta expressão, e tudo aquilo que ela trouxe de incerteza
em relação àquilo que até há umas décadas achávamos que era certo. Incerteza científica, incerteza jurídica, incerteza social, incerteza política. Portanto, as crises que nos assolam, não apenas o Brasil, embora num contexto particular, mas em todo o mundo e também na Europa, as crises são de variedíssima ordem e sobre elas julgo que importa fazer aqui a possível reflexão. E talvez começasse pela crise de natureza económica, que é aquela que parece mais óbvia é uma crise que se relaciona com o esgotamento do Estado-Providência. O Estado-Providência foi muito importante na Europa e em muitos países na concretização dos direitos fundamentais da segunda geração. Não a parte dos direitos dos trabalhadores, esses já tinham começado no fim do século XIX, mas sobretudo na Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, de facto o Estado de Providência foi muito importante para ativar os direitos económicos e sociais. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança social, à previdência social, na vossa expressão, o direito à cultura. Mas a verdade é que, a partir dos anos 70, esse Estado-Providência se tornou um Estado ineficiente, um Estado obeso e surgiram vários problemas de dificuldade de enfrentar um Estado-Providência que fosse útil e em que o dinheiro pudesse chegar verdadeiramente às pessoas e que não se perdesse pelo caminho da burocracia, do aparelho de Estado gigantesco que se foi construindo e, portanto, muitas teorias surgiram contrariando esse Estado social exagerado, ineficiente, ineficaz e que não pudesse levar a bom porto a sua missão. E é por isso que hoje se fala mais num Estado regulador e não tanto num Estado prestador. E, portanto, um Estado que, em vez de ser um sujeito ativo da atividade económica, é um sujeito regulador da atividade económica e em que, em grande medida, há uma combinação entre os setores público, o setor privado e o setor da economia social. E, portanto, hoje, não propriamente havendo a extinção ou a revogação do Estado Social, isso seria, a meu ver, impensável, mas, de facto, há um novo modo de encarar a realidade do próprio Estado Social. Depois também, outra crise que julgo que é importante referir, tem a ver com, e que já foi aqui dito pelo professor Manuel Gonçalves Freire Filho, tem a ver com a questão da crise de natureza política. E, portanto, o Estado democrático, tal como ele foi concebido a partir do século XIX, ainda que se reconheça tudo aquilo que trouxe de vantajoso o século XX e que é bom não esquecer, aliás, e que o professor Gilmar Mendes referiu ontem na abertura, a universalização do sufrágio. As mulheres não votavam há 50 anos. No século XIX o sufrágio era censitário, era um sufrágio restrito. Era um sufrágio só para pessoas com dinheiro, com pessoas com habilitações literárias. Hoje o sufrágio é um sufrágio universal. Um homem, uma mulher, um voto. Portanto, a democracia fez um caminho muito importante de aprofundamento e de aperfeiçoamento. Mas é verdade que hoje, nos últimos anos, enfrentamos a dificuldade de, não obstante essa evolução positiva da passagem de um regime demoliberal a um regime verdadeiramente democrático, não obstante essa passagem positiva, de facto, questionamos hoje se não há uma fadiga da democracia tradicional ou liberal ou aquela que nós temos tido até hoje. Manifestamente já não suportamos mais a partidocracia, esse é um assunto realmente já estudado, mas as pessoas hoje querem outras formas de participação e, portanto, já não bastam as formas tradicionais de participação, seja ela a democracia eleitoral ou até a democracia referendária ou plebiscitária, ou os mecanismos tradicionais de participação. Há novas formas que é preciso incorporar no processo de decisão política. A questão da mídia é fundamental. A questão das redes sociais tem mais importância do que se julga, embora fragmentando o espaço público, de uma forma às vezes aflitiva, e, sobretudo, os partidos que se desligaram completamente da realidade social e económica envolvente e se fecham sobre si próprios e deixam de representar os verdadeiros interesses e as verdadeiras ambições e preocupações dos cidadãos. Portanto, há aqui um
um problema de fadiga da democracia tal como nós a conhecemos e a necessidade de valorizar e de ultrapassarmos precisamente essa crise de natureza política. Depois, uma terceira crise, que também hoje parece evidente, relaciona-se com o problema da globalização. Hoje a globalização é irreversível. A certa altura pensava-se que ela pudesse ser revertida, mas penso que isso é um pensamento improvável. Portanto, a globalização aí está, é imparável, é um dado, é um pressuposto com o qual nós temos de trabalhar, mas não significa essa globalização que o governo mundial seja um governo selvagem. Não deve ser. Pelo menos eu não tenho essa visão hobbesiana de que o direito internacional não existe, ou de que no direito internacional ainda vivemos num estado de natureza, ao contrário daquilo que o Thomas Hobbes tinha propugnado na criação do Estado, em que aí sim teria havido a passagem do estado de natureza ao estado de sociedade através do contrato social do Pactum Subjectionis. Mas, portanto, tem de haver um direito internacional forte, que se vai construindo com alguma dificuldade. Também, para isso, os constitucionalistas têm tido a sua contribuição através de um processo chamado de constitucionalização do direito internacional. E, portanto, há várias questões que estão em cima da mesa e que permitem encarar o governo mundial ou o governo da comunidade internacional, não propriamente esvaziando os Estados, mas em colaboração com os Estados também levarem a cabo uma atividade democrática em que haja separação de poderes, em que haja direitos humanos fundamentais e em que haja também um poder judiciário internacional efetivo e independente. Claro que aqui a questão que sobretudo se coloca nos países em vias de desenvolvimento, e eu também tenho um pouco a experiência de África, é que esses países, a única arma que têm contra um capitalismo global e selvagem é a sua própria soberania. E, portanto, surgem agora reivindicações de recuperação de soberania perdida para, precisamente, esses Estados poderem preservar a sua identidade. E são as constituições desses Estados que permitem a esses países, portanto, num processo, digamos assim, de retrocesso da globalização, são essas constituições que garantem a esses países, no fundo, que é o que está aqui no último ponto, definir e manter a sua identidade como país, e essa identidade é, em grande medida, uma identidade também de natureza constitucional, porque o seu constitucionalismo é o seu cartão de identidade das suas características próprias. Depois, uma quarta crise, que eu também gostaria de referir, relaciona-se com a questão da segurança. Também muito referida, felizmente que o Brasil tem estado, do ponto de vista do terrorismo internacional, livre desse problema, tem outros problemas de natureza de segurança interna, segurança pública, que porventura não existem na Europa em tão elevado grau, mas sabemos bem que o mundo hoje mudou desde o 11 de setembro de 2001. Isso é inevitável. E, portanto, há um novo tema na agenda internacional e, portanto, há hoje uma sensação de insegurança, não é só uma percepção, mas é um dado objetivo que atravessa todas as políticas públicas, quer a atividade das organizações internacionais, quer a atividade dos Estados, e, portanto, hoje estamos a enfrentar, de facto, uma sociedade de risco e uma comunidade internacional de risco com os seus problemas e que também tem dentro de si, transporta uma crise de insegurança contra a qual é necessário tomar medidas, às vezes medidas que implicam, evidentemente, também a redução de certos direitos ou limitação de certos direitos em nome da defesa de outros direitos ou de bens jurídicos coletivos, como a segurança pública ou a defesa nacional ou a própria segurança nacional. Mas, portanto, este também é um tema, é um quarto tema específico e importante que também não pode deixar de ser considerado. Agora, passando à segunda parte da minha comunicação, também para não me atrasar, que é a pergunta que tinha formulado inicialmente. O que é que uma Constituição, o que é que o constitucionalismo pode fazer perante estas crises? E claro que aqui é preciso recordar qual é o papel da Constituição e o papel do constitucionalismo. O papel é muito simples, é limitar o poder. Uma Constituição, o direito constitucional serve para limitar o poder e para garantir os direitos dos cidadãos.
E assim tem sido nos últimos 2 séculos, em que vivemos em Estado Constitucional. E em que, de facto, encaramos a Constituição como a lei fundamental de um Estado, que ainda continua a ser a entidade jurídico-política mais importante, que traça o núcleo fundamental das opções de vida coletiva, nos direitos, na economia, na sociedade, na organização dos órgãos de cada país e, além do mais, sendo uma Constituição, regra geral, no nosso constitucionalismo continental, uma lei escrita, uma lei hierarquicamente superior e, em muitos casos, uma lei também rígida. E, portanto, é a partir do fenómeno da Constituição que nós podemos enfrentar estas várias crises, pelo menos estas 4 que eu aqui identifiquei, e até pode haver outras que podemos acrescentar. E, portanto, isto também significa que é necessário procurar uma teoria que nos possa enquadrar a resposta para estas crises que eu aqui referi. E essa teoria tem que passar por uma distinção fundamental, que é que há crises permanentes e há crises temporárias. Muitas coisas que nós temos vindo aqui a dizer, aqui na Europa, os fenómenos dos partidos populistas, de extrema-direita, aqueles que são contra os imigrantes, tudo isso, ou contra as minorias, etc., esses fenómenos, essas crises, não são crises temporárias. Essas crises são crises permanentes. E, portanto, para as crises permanentes, a resposta tem que ser dotada de certas características, que, a meu ver, só podem desembocar numa reorganização das Constituições e numa redefinição do modelo constitucional, para incorporar de uma forma permanente e superar de uma forma permanente uma crise que também é permanente. Mas há outras crises que não são permanentes, são crises temporárias. E aí a questão é de outra natureza, é de adaptar os sistemas que as Constituições têm, sistemas para encararem períodos de crise que sejam temporários e, portanto, que obrigam, durante esse período curto, de preferência, a alteração do quadro de competências constitucionais para que se possa superar a crise e se possa voltar a uma situação de normalidade, porque precisamente uma Constituição existe para a normalidade, mas também pode haver, e é necessário que haja uma Constituição para a exceção e não apenas uma Constituição para a normalidade. Agora, em relação à questão das crises permanentes e o redesenho constitucional que elas muitas vezes vão implicar. Este seria um tema inesgotável, o professor Pedro Sanches depois falará um pouco também disto, mas também partindo aqui do exemplo brasileiro, eu penso que a questão que está em cima da mesa é o redesenho do vosso sistema de governo, que o professor Manuel Gonçalves Freire Filho definiu muito bem, um sistema de governo com a sua origem, com a sua evolução, um sistema de governo presidencial, diferente do sistema do governo presidencial norte-americano, mas em que há características muito distintas. Como muito bem disse, a fragmentação partidária não há nos Estados Unidos, em que há 2 grandes partidos, portanto há uma bipolarização e um bipartidarismo perfeito. Não é o caso do Brasil. Estão com mais de 30 partidos, nenhum deles chega a 10%. Portanto, o sistema parlamentar seria absolutamente suicidário transformar o Brasil num sistema parlamentar, porque não haveria nunca qualquer maioria estável que pudesse suportar esse governo. E, para além do mais, no caso brasileiro, não há uma doutrina estável nos vários partidos políticos, porque há uma grande volatilidade das pessoas que saem e entram dos partidos, que não é assim, embora as ideologias hoje sejam menos fortes, nos Estados Unidos ou na Europa. Portanto, também há que contar com esse fator em concreto. Quando em Portugal se fez a atual Constituição, de 1976, a escolha do semipresencialismo foi determinada por várias razões. Primeiro, porque muitos constitucionalistas estudaram o semipresencialismo francês. E, como sabem, na Europa há vários sistemas semipresenciais. O mais conhecido é o sistema francês, mas não é o único. O austríaco, por exemplo, o finlandês, etc. De Weimar também era um sistema semipresencial, embora Weimar já não estivesse em vigor em 1966. E, portanto, Portugal optou por um semipresencialismo com base numa ideia que parece geométrica, mas não é só geométrica. Não atribuir muitos poderes a um presidente, porque isso poderia fazer renascer um poder forte do Estado Novo, do Estado de Salazar, em que Salazar não era presidente, mas era primeiro-ministro, portanto, um sistema de chanceler, autoritário ou ditatorial de chanceler,
mas também não ter um sistema parlamentar, porque a Portugal fazia lembrar uma má experiência, que foi a experiência da Primeira República, durante a qual, em cerca de 16 anos, nós tivemos 44 governos, em 16 anos. Houve um governo, aliás, que durou um dia. Portanto, isto também não era propriamente de voltar a experimentar. Portanto, a solução foi uma solução de semipresidencialismo para redistribuir os poderes e, portanto, encarar os poderes políticos ativos, deixando de parte do sistema judiciário, em 3 órgãos, que com alguma autonomia entre si. Portanto, 3 polos, um triângulo, digamos assim. O Governo, o Presidente e o Parlamento. E em que, entre eles, houvesse uma dupla responsabilidade política e mecanismos de interconexão, mas com um certo equilíbrio, no fundo, com uma certa distribuição dos poderes. Depois, também outro problema que se pode colocar é a necessidade de uma distribuição vertical dos poderes entre o Estado e entidades menores, sobretudo para a defesa das minorias, ou ora, como o Papa Francisco costuma referir muito bem, as periferias. É que, de facto, é necessário atender às periferias e às preocupações das periferias. E, portanto, um Estado, na sua organização vertical, não pode esquecer, neste caso, a periferia, que não é... A periferia não é um conceito, digamos assim, vertical, mas a periferia significa a base de uma pirâmide que não tem poder e que tem necessidade de se exprimir. Agora, para terminar, passando às tais crises que são, neste caso, temporárias e que merecem uma resposta. Não me vou alongar, porque seria matéria para muitas horas, mas há aqui desafios complexos. Porquê? Porque o direito constitucional de exceção, aquilo que nós chamamos o estado de sítio, o estado de emergência, o estado de urgência, os países têm vários nomes, no vosso caso é o estado de sítio e o estado de defesa, e tem a intervenção federal, que tem outras características, mas qual é o problema que também sentimos em Portugal? É que os mecanismos de exceção que visam restabelecer a normalidade constitucional perante uma crise aguda, não crónica, temporária, espera-se, estão sobretudo feitos, como muito bem disse o professor Manuel Gonçalves Freire Filho, na altura, na República Romana, o dictator era uma magistratura unipessoal e apenas de 6 meses, e tinha plenitude dos poderes para a salus pública, portanto, para a salvação pública, precisamente. Mas esses mecanismos são mecanismos, sobretudo, virados para as crises político-militares, mas não para as crises económico-financeiras. E, portanto, o que passámos em Portugal há uns anos, esta parte, em que Portugal esteve à beira da bancarrota, em que tivemos de contribuir um empréstimo de 78 mil milhões de euros a várias instituições internacionais e em que o meu salário foi reduzido como funcionário público, deixámos de ter 13º mês, deixámos de ter subsídios de férias, algumas dessas leis tornadas inconstitucionais, felizmente, pelo Tribunal Constitucional, e muitas outras medidas que foram tomadas, e um brutal, gigantesco aumento de impostos. Isso que muitos autores perguntavam se isso não estava a pôr em causa a suspensão, ou se não era mesmo a suspensão de certos direitos económicos e sociais. Não direitos de natureza política, mas direitos económicos e sociais. Uma redução dos salários, uma redução, por exemplo, dos subsídios de desemprego, dos subsídios sociais. Isso não traz à tona um problema de inadequação das estruturas de exceção, da Constituição de exceção, para fazer regressar à normalidade perante uma crise económico-financeira que não está normalmente prevista nos mecanismos constitucionais de exceção. E, portanto, essa é que é a questão que se pode colocar, que é encarar a necessidade de ser necessário ter uma estrutura de exceção. Aliás, sobre este aspecto, lembro-me bem de um excelente livro de um grande autor alemão, Carl Schmitt, num livro chamado A Ditadura, em que ele fazia perfeitamente a distinção perfeita. Também ainda encontro, eu estou aqui em diálogo com o professor Gonçalves Freire Filho e que me dá muito prazer e muita felicidade, que era precisamente a distinção que Carl Schmitt fazia entre ditadura soberana e ditadura comissarial. É que a ditadura comissarial era a ditadura temporária, era o tal dictator da República Romana. A ditadura soberana é a ditadura permanente, é aquela que não é verdadeiramente uma ditadura para enfrentar a exceção, mas é para transformar a exceção numa normalidade. Mas isso não é verdadeiramente o estado de exceção, isso é uma ditadura no sentido mais horrível da palavra. E, portanto, o que é preciso é incorporar nos mecanismos de exceção, precisamente,
a necessidade de trazer a crise económico-financeira e de permitir ao Estado tomar medidas para que o Estado possa sobreviver. Eu diria que os estados de exceção têm dentro de si um paradoxo curioso, que é a necessidade de morrer para voltar a ressuscitar. Isto é, mais vale durante um tempo não ter direitos ou suspender os direitos para que depois, no fim, esses direitos, ultrapassada a crise, possam ser recuperados. Claro que depois aqui a questão é como rever a Constituição e adaptá-la às várias situações de crise que sejam temporárias. Isto não é um assunto fácil, porque há novas crises políticas, há crises de segurança que obrigam, vejo a França, por exemplo, que está em estado de emergência há vários anos, perante os atentados terroristas. Portanto, há várias situações novas que obrigam a uma reorganização dos sistemas constitucionais de exceção e que foram herdados do liberalismo, que foram constitucionalizados no liberalismo, mas que não enfrentaram, ainda não se colocaram à prova de novas realidades que neste momento nós temos. E, portanto, com o risco sempre terrível, que é o risco de, no fundo, nós podermos chegar à situação em que podemos transformar uma crise naquilo que é normal. E a normalização constitucional da exceção significa não uma ditadura comissarial, mas uma ditadura soberana, de acordo com a distinção de Carl Schmitt. Portanto, estas as minhas observações. Deixo-vos aqui no fim 2 links, se quiserem, para a consulta destes livros que estão publicados na Almedina, e renovo o gosto de aqui poder ter voltado e estar convosco e dar os parabéns e agradecer a vossa presença e a dos colegas deste painel. Muito obrigado. Agradeço, professor Jorge Bacelar, pela brilhante exposição. Acho que com razão, essa tensão entre normalidade democrática e exceção democrática ou não é uma das grandes tensões que marca a vida da democracia liberal desde que ela foi construída ali de meados do século XIX para o XX. Acho que é esse o grande tema que a gente tem fazendo link com a primeira fala do professor Manuel e o professor Jorge Bacelar, é normalidade e exceção. Acho que isso é um tema para ficar para vocês refletirem. E, dando sequência ao painel, passaria a palavra então ao professor Lênio Streck, professor titular da Unicef.